Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa e esse aqui é o canal Digite a Senha. E hoje vou comentar um pouquinho sobre uma série do Netflix, que é a série You, que tem 2 temporadas. Então vou comentar, na verdade, os personagens, principalmente o Joe/Will, que é o personagem principal da série. Então vou falar algumas coisinhas sobre os personagens, o que eu achei, e óbvio falar um pouco do que acontece na série. Então aguenta aí que a gente já volta, roda a vinheta. Bom, então para começar a falar um pouquinho do que é essa série na primeira temporada, e depois eu comento um pouco mais focado na segunda temporada, que é onde eu gostaria de comentar mais os personagens. Bom, a primeira temporada a gente conhece o personagem que é o Joe, que é um rapaz que, vamos dizer assim, tem problemas de relacionamento. Ele se apaixona por uma garota que é a Beck, e simplesmente a atitude dele, o que ele começa a fazer quando ele começa a gostar da Beck, são coisas assim, né, bizarras, vamos dizer assim, né? Então, basicamente a gente pode falar que ele é um stalker, né? Ele começa a perseguir essa garota sem que ela perceba, né? Então ele começa a vigiar a casa dela, ele, enfim, descobre onde ela mora, começa a vigiar redes sociais, começa a ver as interações dela com outras pessoas. Ele começa a fuxicar, vamos dizer assim, a vida dela em todos os sentidos, querendo descobrir o máximo de informações que ele pudesse sobre ela e assim ter uma forma de se aproximar. Então, a primeira temporada toda dessa série você vê ele se aproximando dela, enfim, manipulando situações para que ele conseguisse se aproximar e assim estabelecer algum tipo de relacionamento. E de fato ele consegue fazer isso com muita manipulação, com muita vigilância, controle, enfim. Ele acaba conseguindo manipular as situações, manipular a própria Beck e assim se aproximar dela. Então eles começam um relacionamento. A gente vê depois que esse relacionamento não dá certo, né? Porque chega um ponto que a Beck ela acaba descobrindo o que aconteceu, tudo que ele fez para se aproximar dela, porque na verdade ele não poupa nenhum tipo de esforço para poder ter o que ele quer. Então você vê que ele, enfim, qualquer pessoa que tivesse aparecido na vida dela, né, que estivesse no caminho dele, que ele considerasse algum tipo de ameaça, ele se livrava da pessoa de alguma forma. Então, assim, só para pensar de cara, ela já não tinha nenhum interesse por ele, porque, inclusive, ela já estava em outro relacionamento. Então, ele faz toda uma situação que até culmina com a morte do cara. Então, ele faz toda uma situação para tirar o cara do caminho, poder se aproximar dela, começar esse relacionamento. E, na verdade, quando a gente vê depois, né, ele também considera ameaça a outras pessoas. Então, assim, qualquer amigo ou qualquer pessoa que se aproxime dela e roube a atenção, ele também considerava, né, uma ameaça. E, se necessário, ele se livrava da pessoa da maneira que fosse, mesmo que fosse matando essa pessoa. No fim das contas, ele mata a própria Beck. Ele a mantém presa durante tempo numa jaula, que depois eu vou falar um pouco melhor sobre essa jaula. Mas ele a mantém presa durante um tempo, porque ela acaba descobrindo tudo o que ele tinha feito. E aí ele considera que ela mesma é uma ameaça, né, a segurança dele, a liberdade dele. E assim ele acaba dando um fim na própria Beck. Então, assim, é bizarro tudo o que acontece, né? O quanto que ele é capaz de fazer coisas porque ele acha que ama, né, uma mulher. Então ele, enfim, escolhe uma vítima, faz de tudo para que essa pessoa, né, passe a ter um relacionamento com ele. E, no fim das contas, até quando essa mesma pessoa, ele pensa que ela não serve mais, porque se tornou também uma ameaça para ele também dá conta dela. Bem, e aí vamos, né, falar da segunda temporada. O que acontece no final da primeira, que é um ponto, né, chave que a gente fica, caramba, as coisas vão mudar, né, porque ele na primeira temporada toda faz tudo isso e basicamente não acontece nada com ele. Ele acaba, né, sempre se safando da situação. E aí no final aparece uma outra namorada que ele teve, né, uma ex-namorada dele, que é a Candice. E a Candice simplesmente a gente pensa assim, caramba, agora ela vai entrar na história e ela vai
se vingar. E ela vem com essa promessa no final da primeira temporada. Ela aparece ali, né, entra em contato com ele e deixa bem claro que ela tá ali para se vingar, porque de fato também com ela ele fez a mesma coisa. Então chegou um determinado momento da história que ele teve algum tipo de confronto físico com ela que a gente não sabe muito bem no início o que é, e ele pensa que tinha matado ela, então ele achava que tinha assassinado essa ex-namorada dele, mas ela sobreviveu, voltou dos mortos e veio se vingar. Então a gente pensa que isso aí vai ser um ponto alto. Com isso, o Will na segunda temporada, ele já inicia, né, uma vida nova. Então você vê assim que logo de cara ele já está em outra cidade. Então ele saiu de Nova York e foi para Los Angeles, né, se mudou para tentar ter uma vida nova. E aí de cara você já vê ele tentando mudar de identidade. Ele assume a identidade do Will, que é um cara que ele conhece em Los Angeles quando ele tenta mudar de identidade, mas ele acaba assumindo a identidade do cara. Mas eu tenho que fazer um parênteses aqui, né? Por que eu quero fazer um parênteses? Porque o Will, quando ele vai, na verdade Joe, quando ele vai para Los Angeles, ele chega lá com a intenção de mudar de vida, vamos dizer assim, né? Ele deixa bem claro nas falas, nos pensamentos dele, que ele não vai se envolver com nenhuma mulher novamente, que ele não vai fazer nada daquilo, que ele vai ter uma vida nova, como se ele estivesse tomando uma consciência de que tudo aquilo que ele tinha feito lá no passado não era certo e que ele agora precisava, né, ficar centrado, precisava ter uma outra visão, uma outra postura diante da vida, e ele promete isso pra gente. No entanto, não é o que acontece, porque justamente quando ele conhece esse Will, no qual ele rouba a identidade, a gente vê que ele já está mal intencionado quando ele prende o Will numa jaula, que é aquela mesma jaula que ele ficava preso na primeira temporada. Então, como eu disse que ia explicar um pouco da história da jaula, é que simplesmente o Will trabalha numa livraria. Ele herdou essa livraria de um cara lá na primeira temporada, isso aparece, né? Ele herdou essa livraria de um cara que o adotou, que o criou quando ele já era um adolescente, um jovenzinho. Só que esse cara torturava ele e o mantinha preso durante horas dentro dessa jaula, que é, na verdade, uma jaula para que os livros fiquem ali com pouco oxigênio e não tenha tanta ação do ambiente na decomposição. Então ficavam livros raros que deveriam ser mantidos ali para ter o máximo de conservação possível, e ele acaba prendendo o Will nessa jaula também. Então o Will, na primeira temporada, ele usa essa jaula para prender as pessoas ali, e na segunda temporada, quando ele diz que iria mudar de vida, ele acaba fazendo uso da jaula de novo. E aí ele prende o Will, e você vê que ele não está tão bem intencionado por isso, né? Porque se ele se muda para uma outra cidade, ele tem na cabeça dele de que ele não vai repetir a mesma história. Para que ele levou a jaula? Por que ele montou essa jaula? Aliás, a outra pergunta é como que ele fez isso, né? Como que ele se mudou fugido e conseguiu levar toda essa estrutura para lá, mas enfim, né? Focando só no personagem, no pensamento dele, você fica se questionando por que ele faz isso. Então já está claro que é só a presença da jaula em si é o sinal de que ele não está a fim de mudar. Então ele prende o Will lá, assume a sua identidade e começa a procurar emprego e acaba conhecendo a Love, que é a nova moça que aparece, a nova menina que aparece, por quem ele tem um interesse. No entanto, a Love, ele realmente, né, conhece a Love, se interessa por ela, mas diz que não vai se aproximar. Então ele passa um tempo dessa segunda temporada flertando um pouco com ela, mas realmente tentando não se aproximar muito. Ela que, na verdade, acaba tendo interesse de se aproximar e tal. E aí você percebe que ele está tentando segurar isso, mas em um determinado momento ele não consegue mais. Nisso eu quero falar duas coisas, né? Eu quero falar agora das relações familiares. Então, assim, enquanto na primeira temporada a gente observa que ela passa, né, praticamente inteira mostrando como que o como que o Joe agia, ou seja, como é que é o modus operandi dele, né? Então ele vê uma moça, se aproxima, faz toda aquela manipulação, consegue conquistar, e aí mantém um controle, enfim. A primeira temporada inteira você acaba vendo como que era o modus operandi dele. Nessa temporada, na segunda, já tem uma outra face do Will que é revelada. Por quê? Porque essa temporada já mostra mais
a fundo as relações familiares, né? Então você já vê em muitos flashbacks, você percebe como é que era a relação do Will familiar, né, do Joe Will na família. Então você vê assim, a infância dele como que foi complicada. Então ele passou, né, toda a infância vendo a mãe sendo maltratada pelo pai, sofrendo agressões físicas. Ele mesmo sofria agressões vindo do pai. Por outro lado, você via a mãe, uma mãe que não ligava para ele, que se relacionava com vários homens, apesar de, né, estar com o pai dele, mas tinha relacionamento com vários outros homens. E isso acabava respingando nele, porque para se relacionar com esses caras, ela o largava em qualquer lugar e despertava a ira do pai, que por sua vez agredia todos. Então era uma situação familiar assim muito conturbada. Ele passou por tudo isso, sofreu tudo isso durante a infância, até que chega um momento em que simplesmente, né, o pai dele acaba sendo morto por ele, né, numa situação extrema. Ele acaba matando o próprio pai. E a mãe, em vez de continuar com ele, né, e a partir dali começar uma vida nova e dar um suporte e mudar as coisas, a mãe simplesmente o abandona num orfanato e vai viver a vida dela. Então, você vê ao longo da segunda temporada, em vários flashbacks, tudo isso voltando. E aí você entendendo, né, como que essa coisa de relacionamento da cabeça dele foi construída. Né, ele realmente não teve parâmetros de um relacionamento normal. E aí você junta com o fato de que, né, ele passou por um orfanato, depois ele caiu na mão desse cara que o adotou e o maltratou de diversas formas também. E também foi uma pessoa muito negativa na vida dele. E aí meio que você entende, entre aspas, né, como que ele chegou a esse nível, né, como que ele chegou a entender os relacionamentos dessa forma. Não desculpando as coisas que ele faz, mas simplesmente entendendo como que esse personagem foi construído, né? Como que essa pessoa chegou a esse ponto. Então tem essa questão do relacionamento da parte dele. E também a gente acaba entrando na questão dos relacionamentos familiares da Love. Então a gente vê logo de cara, assim, que a Love também tem seus problemas de relacionamento com a família. Então começa com o irmão, que é o Forrest, alguma coisa assim, que é um cara também muito complicado. Então é o irmão gêmeo dela, que tem uma relação de codependência, um cara super mimado, que se envolveu com drogas e vira e mexe, acaba tendo recaídas em relação a isso, e aí demanda uma atenção, um tempo, etc e tal. E a relação deles dois com os pais também é muito complicada, né? Então, você vê que o pai é um cara que despreza o filho, a mãe, por outro lado, já faz o contrário, mima o filho pra caramba, e jogou muito da responsabilidade do irmão na Love. Então trata a Love com muita agressividade, com muita arrogância, enfim. E joga muito da responsabilidade do irmão sobre ela, como se ela tivesse culpa de alguma coisa, como se ela tivesse responsabilidade pelo irmão, pelas coisas que ele faz da vida dele. E o Will acaba sendo envolvido nessa loucura toda, né? O Joe Will, ele acaba sendo envolvido nessa coisa toda. E aí a história vai caminhando para relações familiares cada vez mais loucas. Pensando aqui também um pouquinho o quanto que a série ela vai desculpando algumas coisas que o Will faz, né, que o Joe fez na outra temporada e nessa. Então assim, uma coisa importante para se destacar também é isso. A série ela te coloca muito do que ele faz, né, das coisas que ele faz, toda essa atuação dele com a pessoa, que a gente vê também com a Love. Então a Love tem essa carga toda da família, que é uma coisa complicada, mas ele também acaba fazendo, acho que não com tanta intensidade, mas ele acaba fazendo a mesma coisa que ele fazia com a Beck, né? Ele também tenta ver, né, as relações dela, controlar, vigiar, fazer todo aquele processo que ele já fazia com a Beck. Mas no caso da Love, como ela já estava interessada nele de cara, acho que cortou parte do caminho, parte da etapa foi queimada porque ela também queria, se interessou por ele logo de cara. Então você vê só depois o controle que ele quer exercer para ter certeza de que ninguém é uma ameaça. Então você vê tudo isso acontecendo, você fica, né, chocado com as coisas que vão acontecendo, mas ao mesmo tempo a série também acaba te deixando com um sentimento contrário. Por quê? Porque você vê, por exemplo, essa coisa do sofrimento todo que ele passou,
Então você fica um pouco realmente, né, abalado quando você vê que ele sofreu muito durante a vida dele, durante a infância. Então você meio que acaba tendo um sentimento, tentando desculpar todas essas coisas que ele faz, mas não é por aí. Então isso acontece. E o fato também de que o Will, Joe/Will, ele protege sempre que ele vê uma criança, um adolescente em perigo, ele tem uma coisa de querer proteger. Bem, evoluindo na história dele com a Love, a gente vê claramente depois que a Love não era essa mocinha inocente que nem, digamos, a Beck foi e provavelmente a Candace foi também. Na verdade, a Love, quando o conheceu, e isso eu achei uma coisa muito bacana, ela não entrou na história com ele de maneira, né, sem saber, inconsequente, enfim, ingênua, como as outras entraram. Ela simplesmente já sabia também sobre ele. Na verdade, o fato dele ser tudo o que ele é, parece que foi o que realmente fez com que ela se interessasse. Então a gente descobre que a Love também teve seu passado lá em que ela já cometeu um crime também. No presente, ela acaba cometendo um crime novamente para poder preservar essa relação dela com o Will. E tudo isso a gente simplesmente não esperava a princípio, mas acontece. E fica muito claro que ela não era essa inocente toda. Então isso é uma grande surpresa, uma grande sacada da série. Inclusive eu esperava um pouco disso. Eu imaginava que a série iria fazer isso, né? Na segunda temporada teria algo que seria uma reviravolta na história dele. Ele não iria estar mais no controle da situação e existiriam outros personagens que iriam dar tipo uma invertida nele. Isso é bem legal. Dava tudo a entender que a Candace seria essa personagem, né? Que iria aparecer e iria, né, perverter toda essa história e dar uma reviravolta. Só que a Candace acaba voltando na segunda temporada e não faz nada. Enfim, a gente nem entende por que ela apareceu no final da primeira temporada com aquele destaque, né, prometendo dar aquela, né, fazer aquela vingança contra o Joe na segunda temporada, e ela aparece na segunda temporada e ela não consegue fazer grande coisa ali e acaba sendo uma personagem menor na história. Então quem acaba sendo uma grande surpresa é a Love mesmo, com o fato de que ela não era, né, uma inocentezinha, pelo contrário. Talvez ela tenha até um nível de problema pior do que o próprio Will. Bom, e aí pra fechar, só querendo analisar o final dessa temporada, quando você vê que, né, enfim, o Joe, ele aparenta não estar mais tão interessado na Love. Não sei se quem viu concorda comigo, mas no final parece que quando ele descobre que a Love não é essa moça ingênua, né, essa inocentezinha, essa pobrezinha, né, aquela mulher no papel enfim, da pessoa sem defesa. Quando ele descobre que ela não é nada disso, que ela já sabia de tudo, ela já estava passos na frente dele, eu acho que isso perde um pouco do encanto para ele. Então fica muito claro que ele continua com ela, mais porque ela fica grávida, porque ele percebe também que a situação dele fica complicada porque a família tem dinheiro, controla a polícia do lugar, e muito do que ele fez ali, né, todas as histórias que ele teve ao longo da segunda temporada seriam muito complicadas dele se safar. Então eu acho que por conta disso que ele continua com ela, né, para garantir que ele não iria ser preso, talvez por causa da filha, mas não porque realmente ele tem interesse ainda na Love. Então vamos ver o que vai acontecer na terceira temporada, se a passação de pano para ele vai continuar, né, se a série vai continuar safando ele de tudo, né, passando pano, amenizando as coisas que ele faz, ou se dessa vez ele vai pagar por tudo que ele fez. Então vamos aguardar a próxima temporada para ver o que acontece. Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. Só vou pedir aqui que vocês não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e seguir o nosso Instagram, tá? Vou deixar tudo aqui embaixo. Então, ó, curte aí e até a próxima.